Mais uma vez estamos ao vivo para conversar com os irmãos deste grupo, dos diversos lugares que nos assistem e participam conosco toda semana. É uma grande alegria, um grande prazer poder compartilhar da palavra com os irmãos. E nós temos falado nessas últimas semanas uma série de mensagens acerca da eternidade. Temos falado da importância de vivermos aqui neste mundo pensando na eternidade. Mesmo porque tudo que nós fizermos aqui terá um reflexo lá na eternidade. Na última semana, nós conversamos como nós viveremos a eternidade. Quais serão as nossas recompensas? E nós vimos pela palavra que as obras aqui neste mundo, elas terão importância grande de como nós vivermos na eternidade. Não é demais repetir que não estamos falando de salvação da alma, porque essa salvação, ela foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E na salvação nós não temos mérito. Nós somos agraciados pela fé, por receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas as nossas obras, aquilo que fizermos, como se estivéssemos fazendo ao Senhor todo e qualquer ato neste mundo, elas serão recompensadas. E nós vimos pela palavra que o que é terreno permanecerá na terra. O que é divino permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. Porque o Senhor nos diz, pela sua palavra, a igreja de Laodiceia, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa era a igreja de Laodiceia. Era morna, causava náuseas ao Senhor. Causava náuseas ao Senhor. E a palavra de Deus nos mostra lá, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15, que diz que se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Falamos desses dois grupos de materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, são minerais que eles não são originários da terra. Eles estão na terra, mas não se originaram da terra. Foram processos. E por isso eles são comparados ao que é divino. Porque eles passam pelo fogo, normalmente. Na verdade, eles passam pelo fogo para serem purificados, tanto a prata como o ouro e as próprias pedras preciosas. Um brilhante
ele precisa ser lapidado, ele é uma pedra bruta, e dentro de um mineral, de uma rocha, é que ele é encontrado esculpido. Ao passo que madeira, feno e palha são produtos da terra, e ao passar pelo fogo, ao serem queimados, eles deixam de existir. Assim são as nossas obras. Se elas são feitas para o Senhor, elas passarão pelo fogo. Mas madeira, feno e palha, não. Porque ele diz que aquele dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia que como através do fogo. Então, veja, irmãos, não se trata de salvação. Quem recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e continua na fé, ele é salvo e será salvo. Mas nós estamos falando de recompensas, de galardões. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouco mais sobre alguns tipos de recompensas. Quais serão essas recompensas que nós receberemos? A palavra nos mostra com bastante propriedade que aqueles que foram fiéis em servir a Cristo sobre a terra irão servi-lo no reino na nova terra. Nós precisamos ter isso presente. Que nós não podemos ser crentes relapsos, relaxados, ou viver a vida cristã de qualquer maneira. Porque a palavra mesmo responde por nós. Lá em Mateus 24, ele diz assim, versículos 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar-se fazendo assim. Para termos recompensas, nós precisamos ser achados fiéis na volta do Senhor. A parábola dos talentos também ela é bastante ilustrativa nesse sentido. Diz, nesse mesmo texto, no mesmo Mateus capítulo 25, Mateus 25, agora, eu falei antes Mateus 24, agora no capítulo seguinte, 25, a parábola dos talentos, em alguns versículos nos diz assim, a partir do versículo 14, eu não vou ler todos, mas vou ler alguns bem significativos. Diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Então o Senhor não está nos exigindo muito, ou além daquilo que nós não podemos fazer para Ele. E Ele diz,
fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por isso, irmãos, eu afirmo, eu creio, que os crentes serão ativos, julgando e governando tanto no milênio, quanto no estado eterno da nova terra. Se os irmãos depois quiserem aprofundar mais, poderão ler em Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler apenas uma passagem, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Está se referindo aqui às coisas deste mundo, intriga entre irmãos. Em vez de procurar acertar as coisas entre si, muitos vão procurar a justiça dos homens e assim por diante. E ele continua no versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. E a palavra diz mais, lá sobre o reino. Aqueles que sofrerem por Cristo e perseverarem com Ele, reinarão. Aqueles que sofrerem por Cristo e perseverarem, não apostatarem da sua fé, com Ele reinarão. Então, por isso eu mais uma vez digo, nem todos reinarão com Cristo. Todos os crentes, logicamente, serão salvos, e são salvos, dentro da convicção. Mas nem todos reinarão. Mais adiante nós vamos voltar a falar nesse assunto. Mais adiante, em outra oportunidade, nós, na sequência dessas mensagens, se Deus permitir, nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas agora, eu quero dizer aqui a palavra em 2 Timóteo 2,12, que aqueles que sofrerem por Cristo reinarão com Ele. Terão recompensas maiores. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Então, irmãos, a verdade é que a palavra de Deus nos mostra alguns tipos de recompensas. E reinar sobre cidades será uma das recompensas. Crentes terão autoridade sobre cidades. Usando termos de nossa época, alguns poderão ser prefeitos, governadores, enfim, governantes, líderes de cidades. A palavra das 10 minas ilustra isso para nós muito bem. Uma parábola semelhante à parábola dos talentos. Lá no capítulo de Lucas 19, nos versículos 15 ao 17, diz assim para nós, falando daquele senhor que distribuiu algumas minas, valor em dinheiro, moedas de ouro, e entregou alguns de seus servos. E ele, quando voltou, ele disse, eu vou e volto. Quando voltar, vou cobrar de vocês o resultado, o rendimento, o que vocês fizeram com esse dinheiro, o que negócio que cada um conseguiu, enfim.
vou voltar e quero saber qual o serviço que você prestou, qual o fruto que você produziu. E quando ele voltou, diz o versículo 15, depois de haver tomado posse no reino, presta atenção, essa linguagem aqui, o Senhor foi, e quando tomou posse do reino, ele voltou. É o Senhor Jesus, exemplo dele. Mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Uma mina rendeu 10. E o Senhor lhe respondeu, muito bem, servo bom, porque fosses fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Terás autoridade sobre 10 cidades. 10 cidades foi a graça que ele recebeu do Senhor. E outras 10 foi o resultado do seu trabalho. Então ele multiplicou aquele dinheiro. Ele produziu frutos. Ele realizou obras no agrado do seu Senhor. E foi recompensado. E foi recompensado pelo que lhe fizera neste mundo em prol do seu Senhor. E não é só trabalho missionário, pregação do Evangelho. É todo o trabalho. Lembrem do que o Senhor Jesus, se deres um copo de água, esses pequenos, é a mim que estão dando. Como nós estamos dando esse copo de água aos necessitados? É como ao Senhor uma simples obrigação ou desdenhamos dos necessitados? É claro que existe necessitados em nosso meio, mas se nós temos as coisas básicas para viver, nós podemos ajudar os outros também, com pequena coisa que seja. E nós vemos nesse período de pandemia, quantas e quantas famílias perderam seu trabalho, os governos proibindo o povo de trabalhar, que ao meu ver é uma forma errada, porque não existe coisa mais essencial do que o pai sair para conseguir o pão de cada dia de sua família. Isso é essencial. E como nós vimos pela palavra, no milênio haverá cidades. Os crentes reinarão. Serão presidentes, governadores, prefeitos, autoridades, músicos e muito mais. Nós devemos lembrar, irmão, que lá em Gênesis, lá a comissão original do homem de governar sobre a terra, que o Senhor deu, guardai, governai a terra, cuidai da terra, multiplicai, produzir, isso foi dado ao homem, lá no jardim do Éden, naquele jardim perfeito, mas foi negligenciado pelo pecado. Mas isso será restaurado e restabelecido no milênio. E será finalmente cumprido nesse milênio e também continuando na nova terra por toda a eternidade. Muitos creem que Deus vai destruir a terra. Ele não vai aniquilar a terra, ele vai purificar. É o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 3. Purificar é diferente de aniquilar. Uma nova terra, um novo céu. Restaurar aquilo que ele havia feito para o homem viver lá originalmente no jardim do Éden.
A promessa para os crentes é que eles reinarão, os crentes reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22 está lá. Irmãos, procuram depois. Não há dúvida, irmão. Você define aqui na terra, você define aqui neste mundo o que será na eternidade. Porque nós teremos trabalho na eternidade. Vamos ver mais detalhadamente também sobre esse assunto em outras mensagens futuras. E diz mais esse texto que nós lemos. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo, aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu o Senhor, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Nem o Senhor precisou condenar, a boca dele já lhe condenou. Não falou a verdade, dizendo que era um Senhor, que o Senhor era rigoroso demais, tirava onde não tinha colhido, né? E por que não pusesse meu dinheiro no banco? Fizesse comodamente, entregasse a mãos de outros mordomos para buscar um rendimento. Então, na minha vinda, o receberia com juros. E ele disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a a quem tem 10. Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Você está pobre, cego e nu. É a recomendação que ele fez à igreja de Laodiceia. Purifiques no ouro, vista com vestes adequadas. Lembra que eu dei o exemplo que a salvação, nós nos vestimos pelo sangue do Cordeiro, derramado ali na cruz do Calvário. Mas, na presença do Senhor, no trono branco, nós recebemos a recompensa. E se não tivermos vestes adequadas, de linho finíssimo, que nós mesmos temos que nos vestir, nós não participaremos das bodas do Cordeiro. Estaremos lá no céu intermediário, mas não participaremos das bodas do Cordeiro e nem tampouco reinaremos com ele. Você está pobre, cego e nu. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. Então, irmão, se algum de nós que temos algum ministério, nós temos que ajudar o outro ministério. Colabore para missões. Se você não pode ir, ajude aos que estão no campo missionário. Ajude a formar novos obreiros. Invista os seus bens no reino de Deus. Ninguém é tão pobre que não possa dar. A viúva ofertou com sacrifícios, e é assim que Deus espera de nós. Nós precisamos, no Novo Testamento, nós precisamos de dar ao Senhor para receber. E Ele dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, como diz a palavra. Lá no Antigo Testamento,
era o contrário. O símbolo de riqueza era um resultado das bênçãos de Deus aos que lhe eram fiéis. Então a pessoa recebia do Senhor para lhe ofertar. Na nossa época, no tempo da graça, nós adoramos o Senhor com aquilo que temos. Olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato, lá em Apocalipse 3, 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, nós vimos lá atrás que os que se permanecerem fiéis ao Senhor, servos fiéis, são os vencedores. E diz ao vencedor: dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ele faz ele ressalta isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o vencedor, ele recebe a promessa de participar da glória do trono de Cristo e governar com ele sobre o reino milenar, na nova terra depois e os novos céus para todo sempre. Aqueles que caminham o caminho, aqueles que trilham o caminho de humildade, muitas vezes rejeitados, muitas vezes sofrem nesse caminho percorrido pelo Senhor, ou junto com o Senhor, também terão parte na glória, como nós já vimos. Então, irmão, vale a pena investir no reino enquanto aqui estivermos, porque seremos recompensados. Na próxima oportunidade, nós vamos falar especificamente de galardões, coroas. Quais são essas coroas? Quem vai receber essas coroas? Obrigado, irmãos, pela atenção de vocês. Espero vê-los na próxima semana, se Deus permitir. Deus